Eu estava meditando na palavra de Deus quando diz aqui no livro de Atos, no capítulo 18, estes versículos que nós lemos, quando o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Corinto. Quando ele ali chega, ele se encontra com alguns servos de Deus, com alguns judeus que ali estavam. Ele se encontra com Áquila e a sua esposa Priscila. Ele se junta a eles. E diz a palavra de Deus que Paulo então ele começa a evangelizar aquelas pessoas que ali estavam. Paulo sendo um missionário. Paulo sendo alguém que foi levantado por Deus para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo não perdia oportunidade, assim como esta igreja não perde oportunidade. Paulo ali chega e ele começa então a pregar a mensagem da palavra de Deus. E eu tenho por mim que quem sabe pairou na mente de Paulo algum receio, algum medo de estar ali falando a palavra, porque de repente em uma noite ele tem uma visão aonde o Senhor Deus diz para ele: fala e não te cales, porque eu sou contigo. Eu tenho muito povo nesta cidade. Então eu infiro que Paulo estava tendo uma certa dificuldade em falar. Mas quando Paulo então ouve a voz de Deus dizendo para ele: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu tenho por mim que Paulo, ele tomou uma injeção de ânimo e ele continuou a pregar a mensagem do evangelho naquela cidade. E a Bíblia diz que muitos creram na mensagem do evangelho. Mas por bem, eu estava pensando que mensagem seria aquela que tanto Paulo ali ficou um ano e alguns meses ali ministrando a palavra de Deus. E eu estava pensando a mensagem do missionário, a mensagem da igreja do Senhor a este mundo perdido. Com certeza era a mensagem do Calvário. Com certeza Paulo não estava embasando a sua fala nos seus conhecimentos teológicos. Com certeza Paulo não estava querendo uma promoção pessoal. Com certeza Paulo não estava ali junto àquele povo falando do seu conhecimento, porque Paulo ele era um homem bastante instruído na lei de Moisés. Paulo ele era bastante instruído na palavra de Deus, e muito mais agora depois de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, na qual o Senhor Jesus diz para Ananias orar por ele. Por quê? Porque Paulo era um vaso escolhido por Deus para levar o seu nome diante dos gentios. Muito mais agora, Paulo já era um homem de muito conhecimento da lei. Paulo já era um homem que tinha bastante bagagem de conhecimento. Mas agora muito mais, depois que ele teve o encontro com Jesus, eu tenho certeza que Paulo não estava esboçando os seus próprios conhecimentos, mas Paulo agora ele trazia a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, a mensagem que salva, a mensagem da salvação. E é a mesma mensagem que nós temos para pregar nesta última hora, a mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Ela é sem dúvida a mensagem mais poderosa que pode haver. A mensagem mais poderosa não é a mensagem do presidente da república, que diz que vai alavancar a economia do país. A mensagem mais poderosa do mundo não é a mensagem do presidente da república, que diz que as coisas vão melhorar, que vai acabar com a miséria, que vai acabar com a fome, que vai acabar com a pobreza. A mensagem mais poderosa não é a mensagem da ONU, que diz que
quer que haja paz no mundo. Não, a mensagem mais poderosa não é a mensagem destes homens aí, mas a mensagem mais poderosa da face da terra está aqui nesta noite com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a mensagem do Calvário, a mensagem que fala do amor de Deus, a mensagem que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não estou desmerecendo os homens desta terra, eu não estou desmerecendo o presidente da república, não, Senhor, mas o que eu estou querendo dizer é que a mensagem do Calvário, ela é a mensagem mais suprema, ela é a mensagem mais sublime, porque ela transforma o mais vil pecador. A mensagem do Calvário, ela tira o homem do lixo do pecado deste mundo, ela tira o homem, na verdade, de um estado de distanciamento de Deus e o traz para a presença de Deus. O homem que está mergulhado neste mundo, no pecado, a mensagem do Evangelho o transforma e faz dele um cidadão do céu, e faz dele alguém que agora tem a vida transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Eu tenho certeza que a mensagem que Paulo pregava era a mensagem do amor de Deus, a mensagem que a igreja prega, a mensagem do amor de Deus. E nesta noite, em rápidas palavras, vamos pensar um pouco no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Analise comigo esta expressão da palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira que é inexplicável. Ninguém pode explicar a forma que Deus amou este mundo. Nenhum estudioso, nenhum intelectual, ninguém pode explicar a profundidade do amor de Deus. Veja bem, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Foi necessário que ele viesse aqui nesta terra. Foi necessário que o Deus eterno, que o Deus Filho, chamado Jesus Cristo, eu tenho certeza que houve um concílio no céu, que houve uma reunião entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Eu tenho certeza que a queda do homem no jardim do Éden não pegou Deus de surpresa, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que antes da queda, o plano da redenção, o plano que traz o homem novamente à presença de Deus já estava estabelecido. Então eu tenho certeza que houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tenho certeza que houve ali esse consenso. Quem de nós irá? Quem será de nós que vai ali para morrer pelo pecador? Quem que vai ali oferecer o sacrifício, o único meio que pode trazer o homem novamente à nossa presença? Quem que poderá resgatar o homem, dando o seu sangue, para que ele possa ser, na verdade, trazido à comunhão conosco? Eu tenho certeza que houve este concílio. Isto eu penso na minha mente, eu creio que não é pecado, porque assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entraram num acordo e eles então se conciliaram e disseram ali no jardim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Esse façamos, a gente observa que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu penso também que no plano da redenção estavam os três questionando e conversando quem irá. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo se prontificou e disse: eis-me aqui, eu vou lá, eu vou me tornar um
ser humano, eu vou me tornar um servo, eu vou despir da minha glória, eu vou descer, eu vou deixar os meus atributos, eu vou lançar mão da minha glória aqui, que eu tenho contigo, ó Pai. Eu estou parafraseando, eu vou deixar os meus atributos como Deus, e eu vou descer lá, e eu vou morrer na cruz, eu vou oferecer a minha vida como sacrifício vivo e agradável a Ti, ó Pai, para trazer a raça humana à Sua presença, porque Deus depositou muito caro no ser humano. Às vezes a gente prega e diz: não, mas o homem não vale nada, e Jesus morreu por ele. É que Jesus veio resgatar aquilo que Deus havia depositado no ser humano. O que é que Deus depositou no ser humano? Diz a Bíblia que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então Deus depositou algo preciosíssimo no ser humano, e agora então Jesus Cristo se dispõe a vir aqui a essa terra, e Ele foi concebido com graça do Espírito Santo naquela mulher chamada Maria que nós conhecemos. Ele nasceu, ele cresceu ali com seus pais, e o seu objetivo seria oferecer a sua vida na cruz do Calvário, para que a humanidade tivesse condições de ser salva, para que a humanidade pudesse ter condições de ter os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Cristo que Ele derramou no Calvário. Isso é amor. Isto é um amor incondicional que eu e você jamais compreenderemos. Um amor tão profundo, e com certeza o poeta que fez aquela música, ele acertou em cheio quando ele disse: as águas do mar fossem tinta, e se os céus fossem papel, não daria para descrever o grande e sublime amor de Deus. Ninguém pode descrever o grande amor de Deus. Nós só sabemos que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui nesta noite por causa do seu amor. Você é salvo não porque você merece. O que nós merecíamos era a perdição eterna, porque estava traçado: aquele que pecar morrerá. Estava dito na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, o que nós merecíamos era a perdição, o que nós merecíamos era a condenação eterna, o que nós merecíamos era o inferno. Mas Jesus Cristo veio, e Ele então agora, o sublime amor dele por nós, fez com que Ele viesse. E agora eu tenho certeza que Paulo traz consigo essa mensagem. Essa mensagem ele até diz em uma de suas epístolas: eu não procurei saber nada entre vós a não ser Cristo crucificado. A mensagem de Cristo era Cristo crucificado. Hoje nós temos vários louvores, vários cânticos, que é difícil você ouvir a palavra Cristo, é difícil você ouvir Deus no centro da música. Nós temos muitas músicas que falam mais do homem, músicas que na verdade são músicas que falam mais do ego humano, que Deus vai te levantar, que Deus vai te ajudar, que Deus é contigo, mas são poucas as músicas que falam diretamente o que Ele é, o que Ele representa. Mas eu louvo a Deus porque esta igreja conhece essa verdade da palavra de Deus. Então, meus amados, o amor de Deus, Ele fez isto acontecer. Jesus veio, e agora o alvo de Jesus era ir à cruz, porque ninguém mais poderia fazer aquilo, ninguém mais poderia morrer, ninguém mais poderia oferecer tal sacrifício pelo qual nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Como a minha esposa já pregou aqui nesta noite, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6 está essa verdade. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Foi muito bem definido. É o único caminho, é Jesus Cristo. E agora então eu vejo Jesus Cristo caminhando rumo à cruz. E de vez em quando Jesus falava para os seus discípulos, me chama muito a atenção.
Jesus falava para eles: olha, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, convém que ele seja crucificado, convém que ele seja morto na cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E na verdade muitas vezes os discípulos queriam dizer para Jesus: não, mestre, isso não vai acontecer com o Senhor é tão bom, o Senhor cura os enfermos, isso não vai te acontecer. Uma certa vez Pedro falou isso para Jesus, quando ele disse que ele haveria de enfrentar a cruz, haveria de morrer na cruz. Então Pedro diz: não, longe de ti isso vai acontecer. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não compreendes as coisas de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Jesus estava repreendendo, não que Pedro estivesse endemoniado, não é isso, mas havia uma influência para tirar Jesus do foco que ele veio aqui, do objetivo que era a cruz do Calvário. Então eu vejo ali, naquela noite, quando Jesus está no Getsemane, então começa a grande batalha. Jesus veio para ir à cruz, para na verdade que hoje este amor pudesse ser concretizado. Amor é isso, amor não é simplesmente um sentimento, não. Amor é entrega, amor é uma decisão. E ele decidiu morrer pela igreja, ele morreu pela igreja, para que a igreja tivesse vida e vida com abundância. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E ali no Getsemane, naquela noite fria, ele teve muita angústia, ele teve muita aflição. Então quando ele ali está com seus discípulos, orando ao Pai e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então naquele momento ali ele sentiu muita angústia. A Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue, e isso é provado pela ciência, que quando alguém transpira sangue é porque ele está sob pressão fortíssima na sua alma, ele está sendo pressionado muito na sua alma. E Jesus passou por uma pressão terrível no Getsemane, ao ponto dele dizer: Pai, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice. Mas com certeza ele sabia que se ele não fosse à cruz, porque ele, como Deus, como filho do Pai, ele não precisava ir à cruz, mas se ele não fosse, toda a raça humana, eu e você, estaríamos perdidos para sempre. Aí Jesus compreende isso, porque ele é Deus. Aí ele abre a boca e diz: Pai, mas contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade era essa, o único caminho era esse. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo teria que ser imolado ali na cruz do Calvário. Então naquela noite ali, quando ele ainda está conversando com seus discípulos, chega Judas Iscariotes e dá um beijo nele e o entrega para os religiosos da época, entrega para os soldados. Estes soldados o transfere para ali a classe religiosa, o transfere para os sacerdotes, aonde ele foi julgado, aonde ele foi condenado ali injustamente pelos sacerdotes da época. Estavam ali os religiosos, e eles inventaram tantas testemunhas falsas para que eles pudessem acusar Jesus, para que eles pudessem dizer que Jesus era culpado e deveria morrer, porque por causa de inveja. Mas o Senhor Jesus estava conservando silêncio na sua alma ali diante daquele julgamento. Mas então, em dado momento, o sumo sacerdote rasga as suas vestes, quando eles apresenta ali uma testemunha falsa e diz: não, ele é digno de morte, porque ele está se fazendo igual a Deus. Eles não tinham esse conhecimento que ele é Deus, mas ali naquele momento eles rasgam as suas vestes, entregam Jesus para Pilatos poder lavrar a sua sentença, que ele fosse crucificado na cruz, a morte mais vergonhosa, a morte mais terrível, a morte que devia ser a morte dos bandidos mais cruéis, dos homens mais cruéis da terra. Mas agora Pilatos então interroga Jesus, e ali ele
procura saber se na verdade tinha alguma falha em Jesus, e Jesus mantém silêncio. Pilatos pergunta para ele: tu és o rei? Tu és o rei dos judeus? E ele diz: eu sou. Tu dizes que eu sou. Jesus apenas diz isso para Pilatos. Pilatos volta para os religiosos, os sacerdotes, e diz: olha, eu não acho culpa alguma nesse homem, eu não acho nenhum crime nesse homem. E aí Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes diz: opa, agora eu vou ver Jesus fazer algum milagre aqui perto de mim. E o Senhor Jesus ali chega, mantém silêncio, com a boca fechada, porque a Bíblia diz que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E ali Herodes o interroga, e Jesus calado, não achou defeito nele. E Herodes novamente transfere Jesus para Pilatos. O Senhor Jesus ficou parecendo uma bola de ping-pong ali naquela noite, naquele julgamento. Transfere Jesus para Pilatos novamente. Então Pilatos dá a sentença final: não, então que ele seja crucificado. E Pilatos lava as suas mãos para dizer que ele não tinha participação naquele crime. Uma tremenda hipocrisia. E assim sendo, Pilatos manda açoitar Jesus. Pilatos manda soltar Barrabás, que era o costume deles durante aquela festa da Páscoa, soltar um prisioneiro. Então Pilatos pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Barrabás, que é este homem que é homicida, ou vocês querem que eu solte Jesus Cristo, que é o rei de vocês? E eles dizem: não, nós queremos que vocês soltem Barrabás, nós queremos que você solte Barrabás e que você crucifique Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que Pilatos mandou soltar Barrabás e mandou açoitar Jesus. A Bíblia diz que os soldados arrancaram as vestes do Senhor Jesus, o colocaram no tronco, e ali começou aquela saga terrível de açoite, que diz a história que muitas vítimas, elas não suportavam aquele açoite, aquele chicote que nas suas pontas tinha pedaços de ossos, pedaços de ferro, e aquela vítima era açoitada, e muitas delas morriam quando estava passando pelo processo do açoite, e muitas vezes saía pedaço de carne naquele açoite, via-se os órgãos internos da vítima, e Jesus passou por tudo isto. E agora o Senhor Jesus então sofreu, ele foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho nele. E com certeza não pôs aquela coroa devagarzinho, não. Com certeza eles enfiaram aquela coroa com muita força na sua fronte, fazendo aqueles cravos daquela coroa entrar na carne da sua cabeça. E Jesus, como ovelha muda, ali sofrendo o seu sangue escorrendo. E ali então nós vemos o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Barrabás foi solto, e o Senhor Jesus agora toma a cruz, e ele começa então a caminhar para o Monte Calvário, aonde ele seria crucificado. E lá chegando, ele foi crucificado. Eu sei que vocês conhecem a história, mas eu quero relembrar nesta noite para vocês. Jesus, ele foi crucificado ali, e ele ali sendo então crucificado, colocado ali naquela cruz, a Bíblia diz que houve trevas na face da terra. A Bíblia diz que a natureza se revoltou. Ali estava o Filho de Deus, e o Senhor Jesus, ali debaixo daquela escuridão, às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus dá o brado, e ele diz: está consumado. E ele diz: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E ali ele expira e morre. Mas ao terceiro dia, a boa notícia é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é prova do grande amor de Deus para com a nossa vida. Se hoje estamos aqui é porque Ele nos amou primeiro. Esta é a mensagem, esta é a pregação de Paulo. O amor de Deus que fez isto por nós é a cruz de Cristo Jesus. Foi a morte dele. Se ele não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos jamais a oportunidade de salvação.
A coisa mais importante da vida do ser humano é a salvação, porque o Senhor Jesus mesmo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em recompensa da sua alma? Então, prezados amigos que estão aqui nessa noite, se você ainda não conhece esse amor, eu quero te convidar nesta noite: conheça este amor, seja abraçado com este amor, o amor do Calvário, o amor da cruz de Cristo, o amor da salvação de Deus. Agora estava executado o plano da salvação para a raça humana, amém? E que nessa noite que nós possamos sair daqui convictos de que, na verdade, a salvação não é algo que nós merecemos, mas a salvação é a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? A misericórdia do Senhor é aquilo que nós merecemos e Ele não dá. Sabe o que é que nós merecíamos? A condenação, mas Ele não deu. Em vez disso, Ele nos salvou. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós somos salvos pela a misericórdia do Senhor, a graça de Deus que superabundou em nossas vidas. A graça de Deus que é o favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. A graça de Deus, aleluia, é aquilo que nós, na verdade, não merecemos e Deus nos dá. Nós não merecemos a salvação, mas a misericórdia dele, Ele nos dá porque Ele é maravilhoso, amém? Então que nesta noite que nós possamos saber disso, que o amor de Deus é mais profundo do que todas as coisas. E agora Paulo, ele exclama e diz: quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, amém? Ninguém pode nos separar deste amor, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe nessa noite no nome do Senhor. Glória a Deus. Foi nos dado a oportunidade